Queridos, tem sido um tempo muito maravilhoso, muito bom para mim, para minha casa, para minha família. Eu creio que para você como igreja, esse novo entendimento, esse novo tempo que o Senhor inaugurou e tem trazido não só para nós. Deus sinaliza algumas coisas que a gente pensa que a gente está sendo os pioneiros, né? É claro que há uma palavra direcionada sobre essa igreja, que foi dada em 2011, e nós não conseguimos entender o que Deus estava querendo fazer. Eu me lembro que no primeiro tempo em que nós chegamos aqui, na inauguração dessa igreja, em cima de um caminhão, lá na frente daquela antiga vidraçaria, que nós reformamos para fazer um templo, a pastora Selma e o pastor Jair, quando foram orar, não o nosso pastor Jair, o pastor Jair lá de Santo Ângelo, que era o meu pastor, que me enviou para cá, antes de orar por mim, eles estavam consagrando aquele tempo, que eu estava vindo ser pastor aqui em Giruá. Ela colocou a mão na minha cabeça e antes dela orar, ela disse assim: igreja de Giruá, não se acostumem com o pastor de vocês, porque ele tem um chamado apostólico e ele não vai ficar muito tempo por aqui. E daí todo mundo, né? Amém! Nem sabia o que ela estava falando, né? Eu olhei para ela, tipo assim, mas estou chegando, já está me mandando embora. E o povo dizendo amém ainda, né? Estava cheio de gente ali, pessoal de Santo Ângelo, participando. As coisas acontecem por ciclos na nossa vida. E a unção apostólica veio. Eu nem sabia o que era também. Mas depois de 14 anos. 2 ciclos de 7. 2 ciclos de Torá. Então você que é apressadinho para receber as coisas de Deus, cuidado, você vai se decepcionar. Porque Deus tem tempo certo para todas as coisas. E nesse processo, você pode dizer amém para isso? Amém. E Ele tem um tempo certo para a sua vida. Amém. E nesse período, em 2012 a gente foi para Israel, e Deus começou a mudar o nosso entendimento, mudar muitas coisas na nossa forma de ver. Eu cheguei de Israel quebrando tudo já, com várias coisas que tinha recebido. E aí começou a primeira... 2010, a gente chegou em novembro de 2010, 2011, 2012, até maio, até abril mais ou menos, começou um grande movimento de crescer nessa igreja. Eu gostava muito de estatística, eu trabalhava com isso. Eu trabalhava muito com... Não que eu tinha um trabalho nisso, mas eu gostava muito de fazer isso. E eu fazia todos, tanto na igreja que eu estava lá, em Santo Ângelo, eu fazia estatística toda hora, eu passava relatórios para o meu pastor. E eu fiz uma estatística aqui, nós crescemos, em um ano, nós crescemos 200% no crescimento da igreja. E isso foi dando uma alegria para nós. Mas a partir de 2012, que eu voltei de Israel, a gente começou a perder também. Eu continuei fazendo estatística. Porque a primeira coisa que nós chegamos quebrando com tudo foi com 25 de dezembro, que não coube mais. Teve gente que até hoje acho que é magoado comigo, parece que eu acabei com o Noel deles. Então... O que eu posso fazer? É uma revelação que veio. Mas agora que eu quero entrar aqui é na profundidade que nós estamos recebendo. Deus tinha preparado um tempo, mas Ele preparou um tempo para trazer a Torá para o coração da sua igreja. Amém. Talvez você não saiba do que está acontecendo. Há movimentos em todo o Brasil e no mundo chamados Techuvá. Descobri há pouco também isso. Techuvá é retorno. Que Deus já está movendo isso há cerca de 5 anos. Há cerca de 5 anos, pessoas voltando para a Torá. Isso é explicação, porque são pessoas de todas as denominações. E eu quero dizer para você, eu fui um bom batista, e um bom batista tradicional, que cria que Israel não fazia parte de nenhum dos processos. E Deus me leva para Israel, muda toda uma história e me escolhe para ser um dos precursores no Rio Grande do Sul, se não o precursor, do movimento que veio do céu por palavra profética e clara, dizendo o que era para acontecer. Mas antes disso, Deus sinaliza. Em 2011, nós estávamos fazendo um louvorzão, era um momento bem especial, tinha batismo também. Não sei se não era volta de encontro com Deus, mas assim, era um movimento bem grande. Me lembro que tinha uma caixa d'água, que a gente sempre batizou em caixa d'água, tinha no lado. E de repente um jovem que era de Santo Ângelo, tomado pelo Espírito Santo, ele olha para mim e falando em línguas, ele tenta falar comigo, falava em línguas e tremia, diz assim: eu preciso dar um recado para a igreja. E Deus disse assim: fala. Ele disse: não, pastor, Deus tem um recado para entregar para a igreja.
E aí eu vi que eu conhecia ele, foi adolescente meu lá em Santo Ângelo, ele disse, não está normal, isso não é da carne, porque a gente conhece quando convive com as pessoas. E entreguei o microfone na mão dele, e ele falava em língua e começou a falar algumas coisas, e a palavra que ele disse é que ele teve uma visão, e que ele via Giruá, a igreja de Giruá, como sendo uma fonte, aonde pessoas do mundo todo viria para beber da água que tinha nesse lugar. E eu creio em cada vírgula da palavra profética. E aquilo foi muito impactante. Na hora todo mundo disse amém também. De novo, ai, sabe aquele povo que diz amém, mas não sabe do que está acontecendo? E eu disse amém também, mas como diz alguns versos que Maria guardava tudo em seu coração a respeito do que falava de Jesus, eu guardei no meu coração e comecei a dizer, Senhor, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Então, queridos, estudando nisso, nós entendemos que há uma água que Yeshua falou. Agora preste muita atenção no que eu vou dizer. E olha só, isso me chamou muita atenção. Porque o Senhor, lá em João 4, com a mulher samaritana, ele diz que tem uma água para dar para ela beber, que ela não precisava ter mais sede. Ela disse, dá-me dessa água, para que não precisa vir mais aqui. Saiu até agora a música, que está, não tão agora, já tem alguns meses, mas estão cantando direto aí, né? Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Então, o que está acontecendo? Essa sede estava no coração dessa mulher. E aí ele começa a falar de uma água que quem receber vai fluir, vai ser uma fonte para jorrar para a vida eterna. E eu tenho estudado muito, e esse movimento todo que eu estou falando aqui de retorno, Deus sinalizou que Ele vai trazer o seu povo de volta para Sião. Amém. O que quer dizer te trazer para Sião? Toda a nossa teologia, toda a nossa construção religiosa no mundo e no cristianismo, ela está pautada em greco-romano. A nossa teologia é romana e grega, tudo é greco-romano. Foi gerado, os nossos teólogos foram gerados debaixo de um pensamento grego, tanto que nós estudamos, eu estou falando isso porque eu sou teólogo, nós estudamos alguns anos de teologia e muito tempo de filosofia, nós estudamos filosofia, nós fazemos uma análise, os pais da igreja que nós conhecemos e que nós estudamos são todos filósofos, e são todos padres filósofos. Os pais da igreja são os mesmos pais da igreja católica, queridos. Não é possível, não adianta rasgar as vestes agora, jogar cinza na cabeça, porque são os mesmos. Os pais da igreja é Santo Agostinho, Irineu, todo esse povo aí que nós estudamos a vida toda na teologia. Mas não pode. Pode. Bem-vindo à teologia. E as convicções deles, cada um deles tinha a sua base filosófica grega e seu entendimento social do mundo que viviam. Uns deles eram mitraístas, não pode. Sim. Eram pais da igreja, padres da igreja, mas que acreditavam em Mitra. Porque os seus pais, os seus avós acreditavam em... Sabe quem é Mitra? O Deus Sol. E daí dessa base teológica que surgiu o que nós conhecemos como Trindade. Quem sabe o que é Trindade? Que levanta a mão. Que nosso Deus é 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu ensinei muito isso, porque isso é teologia. Os 3 são 1. Nós cantamos uma música que eu acho linda. O Deus 3 em 1. Mas agora explica como que ele é 3 em 1. Nenhum teólogo, nenhum pai da igreja, ninguém consegue explicar. A explicação mais sólida que há a esse respeito é uma ilustração que, se não me engano, Santo Agostinho, vou chamar como é chamado, falou. E teve outro também que nomeou, dizendo que para entender a Trindade basta olhar o Sol. Por que olhar para o Sol? O Sol é um astro que emite luz e calor. Então o Sol, o astro, representa o Deus Pai. A sua luz representa o Deus Filho. E o seu calor representa o Deus Espírito Santo. Então são 3 em 1. Isso é teologia. Estou te ensinando teologia aqui. Isso foi muito lindo. Eu aprendi, achava lindo e até lágrimas corriam no meu rosto. Só que o problema é que eu comecei a estudar hebraico. Eu descobri que não existiu um texto original escrito em grego. Os originais foram escritos em hebraico.
E só para complicar a tua vida, para daqui a uns tempos você vai ver. Eu estou estudando Apocalipse em hebraico. Meus irmãos, eu sou escatólogo, né? Pela teologia, alguém que ensina sobre o fim dos tempos. Eu vou ter que reensinar você tudo de novo. Dá glória a Deus aí. Mesmo no mistério, dá uma glória a Deus, aplaude o Senhor. A boa notícia é que está mais perto do que você imagina. Mas tem algo muito interessante que eu quero só mencionar aqui para você. Lembra que eu estou falando de água, falando da mulher do poço e coisa e tal. Aprenda algo. Apóstolo João, escrevendo suas cartas em 1ª, 2ª e 3ª João, ele vai dizer que o espírito do anticristo já está no mundo. O anticristo é um espírito que se movimenta. Preste muita atenção. O espírito do anticristo já estava no mundo. Então não é algo que vem surgir. Descobri também que 66% do Apocalipse já aconteceu. Como assim? 66% do livro já está cumprido. Falta só um pouquinho do final. Aí que você entra na história. Mas não é hoje que eu vou falar isso aí para você. Mas te prepara para o que vai vir. Te prepara para o que vai vir. É bênção, queridos. É bênção. Então olha só. 66% do Apocalipse já foi cumprido. E tem uma partezinha, que é agora do final, que vai ser especificamente para Israel, e uma parte especificamente para todas as nações. Não existe essa história de Israel e igreja. É Israel e nações. Porque das nações ele fez um. A única que continua guardando uma promessa específica para algo. Por que Israel tem que continuar existindo da forma como ele é? E não pode se misturar com as nações? Porque de Israel vai se levantar o sucessor do trono de... Então o trono de Davi vai ter que ser levantado. E Yeshua vai reinar de Jerusalém as nações. É o que nós cantamos aqui. Todas as nações. Tudo a gente está falando aqui. Você viu que a música hoje foi toda temática falando sobre nações. Ai, meu Deus. E tem uma estrela chamada Absinto. Preste atenção. Não estou dizendo que digo eu, não o Senhor, agora nesse momento, até que nós venhamos aprofundar isso com vocês. E tem uma estrela que vai cair e ele vai ferir as águas, lembram? E vai tornar as águas amargas que não vão dar certo. E ela vai contaminar, atingir 1/3 do planeta, dos habitantes da Terra. Aí estudando um pouquinho só, não profundo ainda, descobrimos que o que é a contaminação das águas? Hoje, estatisticamente falando, 1/3 do planeta Terra se chama cristão. Como assim? 1/3 do nosso planeta é composto de cristãos. Se isso fosse um evangelho verdadeiro e um poder de Deus manifesto, já não é para ter mudado esse mundo, meu irmão. Isso quer dizer que nós estamos bebendo uma água contaminada desse absinto. Uma água que não é aquela que Yeshua nos dá. E esse é o sistema do anticristo. Um sistema religioso, que no estudo de Apocalipse nós vamos detalhar muito mais sobre isso, que ele engana as pessoas, trazendo um tipo de religião. E a coisa mais básica que dessa enganação é dizer que há um Antigo Testamento e um Novo Testamento. Que há algo que passou e algo que, a partir de agora, é só isso. E aí começa o grande problema. Nós fomos enganados, mas o nosso eterno Deus, justo juiz, está levantando um povo que vai aprender a ler Torá e trazer a palavra para o seu coração e vai mudar gerações. Se você faz parte disso, o seu coração vai começar a incendiar por essa palavra. A Parashá, que é a porção semanal da Torá que nós estudamos, porque Deus até isso fez, Ele deu uma porção exata que nós deveríamos estudar, e nós não sabíamos disso. A dessa semana está lá em Deuteronômios 26 até 29:9, e eu não preciso abrir ela nesse momento, mas eu quero trazer um aspecto dela, porque nós já explicamos no Shabat. Você pode assistir o culto do Shabat, está bem explicada a Parashá. Agora preste atenção. Aqui um dos pontos mais importantes dessa Parashá encontra-se logo no início, na descrição da oferta especial de Bicurim.
primícias. Os primeiros frutos do campo eram separados e levados ao santuário com grande festa, júbilo, entre as festas de Shavuot, Pentecoste e Sucote, que é tabernáculos, né? Então, a festa de primícias, elas são dois momentos. Guarde isso. Primícia, ele primeiro acontece nas festas da primavera. Quais são as festas da primavera? Não pense na nossa estação, pense na estação de Israel. As festas da primavera são Pessa, que é Páscoa, Matzot, ázimos, Bikurim, que é primícias. Vamos aprender os nomes bonitinhos, como é que é, certo? Pessa. Eu falo e você repete. Pessa. O que é Pessa mesmo? Ah, tu tá esperto. Matzot, ázimos, pães ázimos. Bikurim, que é primícias. E depois disso, nesse período, começa a contagem de Homer. Importantíssima a contagem de Homer. Jesus fez a contagem de Homer. A gente não entende porque ele ficou 40 dias aqui. E depois mandou o pessoal ficar mais 10 dias, esperando até que o Espírito descesse. Exatamente contagem de Homer. Então a contagem de Homer é importantíssima, não é uma festa, mas é um momento de preparação para receber a Torá no coração, que acontece em Shavuot, que é a quarta festa que nós temos aqui da primavera. Shavuot, então, é Pentecostes. Pessa, vem comigo. Vamos lá, de novo. Pessa, Matzot, Bikurim, Shavuot. As 4 festas da primavera. Importantíssimo. Lembra meu Deus, faz muito sentido, meu cérebro começa a explodir aqui com palavra. Lembra que a amendoeira está florescendo? É aí o que eu vejo? Eu vejo uma amendoeira, e daí ele está dizendo, viste bem, porque assim, e a palavra amendoeira, é a mesma coisa, quer dizer guardião, que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Então, essas 4 festas apresentam o Mashiach na sua primeira vinda. Anota isso, se tu gosta de anotar. Apresentam Yeshua na sua primeira vinda. E com um significado importantíssimo. Vai perceber que a primícia, então, ela é organizada. Antes, logo depois de Pessa, tem Matzot, que é a santificação. Pessa é a salvação, né? Tirando do Egito, o sangue nos umbrais. Agora Matzot é a santificação, tirando o pecado de nós. Nós saímos do Egito, agora tem que tirar o pecado de nós. Todo fermento na Bíblia simboliza pecado, tira o pecado de nós. Primícia. Agora nós estamos consagrando ao Eterno, porque reconhecemos que tudo que somos e que recebemos vem dele. Então, a primeira primícia, Bikurim, que está logo após isso aí, eu estou entregando a ele, dizendo assim, ó, sou teu. Sou teu. Então, essa parte aí de primícia é o primeiro sentido. Yeshua se identifica como a primícia dos que dormem. A primeira parte, Yeshua se fez primícia, porque ele morre e ressuscita. Está ligado à primeira vinda, certo? Agora, Shavuot, que é Pentecostes, a promessa de Jeremias 31 se cumpre. A Torá, que antes estava escrita em tábuas, externamente, vai ser escrito no coração, explicando um mistério poderoso das 3 árvores. Certo? Então é bom você entender. A gente falou da figueira, da videira e da oliveira. Imprescindível o cristão saber o que isso significa. E aí a figueira fala, eu só quero trazer essa ideia, para quem não sabe, o figo é uma flor e não um fruto. E que ela se fecha como um botão, falando simples para você entender. Então o primeiro sentido aqui da figueira é a Torá no seu interior. Ela precisa ser fechada no seu interior. Tu pode assistir tudo bem explicadinho lá. Depois, a segunda árvore, para você entender, que é a videira, está falando do fruto da vide, que é a aliança. A Torá está aqui dentro do seu coração, aí pode se estabelecer uma aliança videira. E por fim, depois dessa aliança, vem a outra árvore, que é a oliveira. A oliveira, o seu fruto é esmagado. Então, a partir do momento que você tem a Torá no seu coração, que você fez uma aliança com ela, você está pronto para ser moído. Ainda quer estar no Evangelho? Só que esse moer traz um óleo. E esse óleo acende a menorá,
que é o símbolo da igreja de Yeshua HaMashiach, não a cruz, a menorá, a 7 braços, um óleo puro que vai queimar. Quando Yeshua diz, eu sou a luz do mundo, ele está dizendo, eu sou a menorá do mundo. Depois ele diz, vocês são a menorá do mundo. O que ele está dizendo? Você vai ter que ter a Torá no coração, você vai ter que fazer uma aliança comigo, depois vai ter que morrer, vai ter que ser moído para que esse óleo saia, para que você possa ser luzeiro nesse mundo. Olha como as coisas começam a mudar de figura. E o entendimento dessas coisas aí. Essas 3 horas, então, são importantes. Então, primícia é alguém especial, a primícia é entregue, e o Mashiach identifica com o Senhor. É o primeiro fruto. As outras festas que nós vamos ter, as festas de outono agora, vai começar com Yom Teruah. Yom Teruah, também conhecido como trombetas, ou Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico que eles dizem. Mas não é o ano novo judaico, é a celebração da criação. É o dia em que Deus fez Adão. Quem sabia disso? Agora já aprende. Yom Teruah é a celebração da criação do homem, que está para acontecer agora, daqui a uns dias. Que é trombetas também. Trombetas é uma palavra simplificada para nós no português, porque o que está escrito lá é shofar. Então a festa de Yom Teruah é uma festa onde vai tocar shofar. Muda o nome e toca-se o shofar. Por 10 dias se toca shofar, e nós vamos tocar shofar 2 dias, diga amém. Se tu não tem shofar, tu abre a tua garganta como um shofar por 10 dias e começa a declarar, aplauda o Senhor por isso, porque vai ser poderoso. Nós vamos anunciar. E aí essa anunciação está dizendo, sabe o que Yom Teruah está dizendo? Ei, se prepara, vai vir juízo sobre a terra. Meu Deus. Yom Teruah diz assim, está vindo juízo. Tá, mas peraí, isso já não aconteceu. Calma, queridão. Meu amado irmão, e você que nos assiste, olha só. O que está acontecendo aqui é que Deus deu esses tempos, conhecidos como Moedim no hebraico. E o Moedim quer dizer que são tempos determinados e nunca vai mudar. Esse é o relógio de Deus. Sempre de ano a ano, você entra num ciclo de 12 meses. Ó, 12 aí, ó, aparecendo. E todo ano, o momento em que você faz ajustes, nesse tempo de Yom Teruah, que nós vamos entrar daqui uns dias, Deus faz um balanço de você. Mene Tekel Ufarsin, que é o nome que aparece lá num rei que conduziu mal da Babilônia, dele sai do reino. Lembram disso? Que aparece um dedo que escreve na parede? E diz assim, você foi pesado e foi achado em falta. Imagina que momento que isso apareceu na parede. Exatamente o que eu estou falando para você. Todo ano tem um acontecimento na história da humanidade, onde o Eterno está pronto para julgar você. Agora preste atenção, Yom Teruah é a anunciação. Você começa, se prepara antes, não deixa para se preparar ali. Depois vem Yom Kippur, que é a segunda festa de outono. Yom Kippur é o dia do perdão. Yom Teruah anuncia que vai vir juízo, se prepara, toca shofar. Tem muita coisa só para saber sobre o shofar. Depois disso, Yom Teruah, dia do perdão. Mas eu já fui perdoado em Yeshua. Claro que você foi. O perdão dele é eterno, foi para toda a minha vida. Claro que foi. Mas agora responde para mim. Depois, esse ano você pecou? Eu sabia que vocês não tinham pecado. Eu tenho uma igreja de arcanjos, querubins, serafins e anjos aqui. E os anjos cantam. E se acharam anjo ainda, cantaram santo, né? Jesus. Vocês pecaram ou não pecaram? Pois é. E agora? O que Yeshua fez é para a tua eternidade. É a remissão, o escrito de dívida contra você foi arrancado. Ninguém mais pode te acusar porque ele venceu. Agora, Yom Kippur, você é pesado para ver se você conseguiu entender que o ano inteiro você precisa ser santo. Sede santos porque eu sou santo. E agora você vai ser pesado. Preste atenção. Em Yom Kippur, que vai chegar agora, nesse dia do perdão, é o tempo de alinhar todas as coisas, pagar todas as dívidas no mundo espiritual e nas terrenas também, se você conseguir. Se organize para isso. Mas decretos do céu se organizam para que você possa se ajustar. O que foi feito de injustiça é organizado. Aquilo que você fez de errado é perdoado. E nesse tempo específico, o mês de Elul que nós estamos, o que é a palavra específica? Isso é um acróstico também. Não vou entrar em muita coisa, senão vai ficar 1h30 de pregação. Olha só, o mês de Elul, o Senhor está no campo.
nesse tempo do mês de Elul, ele desce para cá. Para fazer o quê? Julgamento sobre a terra. Tu vai dizer assim, mas ele sempre está aqui. Ele está em todo tempo. Onde é que está Jesus? Alguém sabe dizer? Yeshua, eu prefiro agora, depois que eu descobri umas coisas aí. Onde é que está Yeshua? No meu coração. Ah, não, esse aí a gente ensina para criança, né? Não, onde é que está Jesus? À destra de Deus, Pai. Por que ele precisa descer uma vez no ano para cá? Porque ele não está aqui. Apesar que o nosso Deus é onipresente, nosso Deus Pai é onipresente, Yeshua está à destra dele. Não, mas eu sinto ele aqui comigo. Você sente ele contigo através do Espírito do Eterno, que manifesta a vida pela comunhão que você tem em Yeshua. Certo? Mas ele não está aqui contigo. Até porque... Tá, tudo bem. Vou parar por aqui para não complicar muito. Entenderam onde é que está Jesus? Só que agora, nesse tempo, ele desce na terra para fazer algumas coisas. E depois de Yom Kippur, então Yom Teruah anuncia Yom Kippur, é o perdão. E depois disso, o que acontece? Depois de perdoar toda a dívida, vem o tabernáculos. Casualmente, né? O nome dessa igreja, desse ministério, né? Tabernáculos, mas só por um acaso, né? Não tem nada assim. Que tabernáculos é Sukkot, a festa de Sukkot. Então, não vou colocar o Yom, vou colocar só os nomes em si. Você repete para mim depois. Teruah? Fala com mais coragem, parece que tu já está com medo. Teruah? Kippur? Sukkot. São as 3 festas do outono. E Sukkot, que é tabernáculos, é quando o rei, que já está no campo, vem reinar na terra, em Jerusalém, para as nações. Aplauda o Senhor por isso. É o que você cantou aqui, ele vem. Então deixa eu te dizer algo aqui muito importante. Eu sei que a maioria das pessoas dizem que não tem como saber, até o próprio Yeshua falou, que ninguém sabe o dia nem a em que o Filho do Homem há de vir. Só que dia é dia tal. E hora exata. Apesar de que a palavra dá vários sinais. Inclusive, Mateus 25 vai dizer, à meia-noite ouviu-se um clamor. Só um spoiler aqui para você. Mas agora preste atenção. A respeito das datas, por isso que as festas bíblicas precisam ser conhecidas, estudadas e vivenciadas com grande expectativa. Por quê? Porque Yeshua vai voltar em tabernáculos. Aplaudo o Senhor por isso. Você vai dizer, mas não tem sentido isso. Tem sentido, porque não dá tempo de explicar. Isso aqui não é um seminário, é apenas um culto de domingo. Eu estou tentando ser o mais suave possível. Mas você vai entender que João 1 vai dizer lá no 1,14, e o verbo, ou melhor, a Torá se fez carne e tabernaculou entre nós. Pronto. Aí você vai ver no Monte da Transfiguração, olha, tu já vai ver o tempo e o momento que era, uma pista muito interessante. Lembra do Monte da Transfiguração? O que Pedro fala? Ele vê quem? Yeshua, Moisés e Elias. E ele diz assim, eu vou fazer uma tenda. A gente achou que ele queria só acampar, porque a gente não conhece as festas bíblicas. O que Pedro entendeu? Chegou tabernáculos. Aliás, era o período de tabernáculos. Chegou o momento e Yeshua vai reinar. Vamos fazer as tendas aqui, porque começou o tabernáculo. Tu vai reinar sobre a terra. Ele, não, nós vamos descer, porque não é a hora. Você está entendendo o que ele entendeu que nós não tínhamos entendido? Um ótimo sinal para você compreender que em tabernáculo que ele vem. E ele vai vir. Agora, a grande alegria do meu coração em comunicar isso aqui para você em primeira mão, aqui no Rio Grande do Sul, e nas nações, porque tem 26 países que nos assistem, aplaudo o Senhor por isso. É que pode ser esse ano. E você está preparado? Tá, mas como assim, esse ano? E as catástrofes e as... Não, ele vai vir.
E o detalhe é que alguns não vão conseguir compreender, nem entender e nem ver. Não estou dizendo que esse ano. Fica em paz. Porque esse ano não é. Ainda. Olha só. Então, a importância de ser uma primícia, de estar preparado para ser a primícia e de saber as festas, porque a primícia tem lá. E o interessante, a primícia da primavera é uma primícia apresentada de trigo e cevada. Agora, a primícia apresentada em outono é uma primícia maior, que é chamada a festa da colheita. Enquanto que na primeira você leva molhos, agora você está levando a primícia da colheita. Olha que coisa profunda isso. Tem 2 tipos de primícia aí para Deus. Você está em algum deles? Ou nem na colheita você está? Então, na sua primeira vinda, ele cumpriu as primeiras festas que nós já vimos aqui. Se ele cumpriu as festas da primavera, será que ele vai cumprir as de outono? O que tu acha? Ele é fiel para cumprir. Então, tem uma palavra lá e coloca para nós em Sofonias 1,14. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Vai colocando no próximo 15. Aquele dia será um dia de indignação e de tribulação, de angústia, dia de alvoroço, de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Agora sim, pode mudar. Dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Dia de trombetas. Não tem nada por acaso aqui. O dia do Senhor será anunciado por Yom Teruah. Você vai lembrar lá de Apocalipse que tem alguns anjos que tocam o quê? Trombetas. Isso está dando para você um bom sinal. Continuamos aqui. 1 Coríntios 14:8 coloca para nós. Fala algo muito importante. Porque se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Ele está falando a respeito dos dons, mas ele traz uma colocação muito pertinente e muito comum no povo de Israel. Todo militar sabe, até hoje eu sei, você aprende no exército, e eu sei os toques de cornetas, sei fazê-los e sei escutá-los. Então, se alguém for militar, tem um que assim. Qual que é esse? Sentido, é claro. Asombro, arma. Tu lembra todas as, tu decora umas musiquinhas. E depois de descansar, cada um deles tem um toque. Inconfundível, inesquecível. E o exército se movimenta por esses toques. O som do shofar tem 4 toques. E o tequia gadol é o toque da chamada. Eu já toquei várias vezes aqui, disse, ó, quando tu ouvir esse som. Lembra que naquela época eu cria no arrebatamento, né? Desculpa, acho que eu não falei essa parte. Mas o tequia gadol, se tu escutar o tequia gadol e não... é que sinal que tu ficou. Não, mas é que é diferente um pouquinho. Arrebatamento existe, queridos, mas tem um detalhe, tu vai ouvir, todo mundo vai ouvir. Então, há um toque correto. Vamos continuar aqui. Só que algumas trombetas estão sendo tocadas de forma errônea. Inclusive nós ouvimos isso por muito tempo. Trombetas de forma equívoca. Alaridos a respeito de Yeshua e a respeito da sua vinda e a respeito do seu reino que não fazem sentido com o que a palavra diz. Porque, queridos, eu estou estudando, e estou estudando pela manhã, estou estudando com o pessoal da Vara Academy, e a gente tem trazido muito entendimento, eu tenho investido um bom tempo em estudo, e é assustador ver a quantidade, a diferença do texto hebraico para o texto grego. É assustador. Lembrando que o texto foi escrito em hebraico e traduzido para o grego. Eu não estou dizendo assim que tem mentiras, mas tem coisas que não fazem muito sentido. E que tiram a riqueza, porque o grego não consegue entender. Primeiro, que o texto hebraico ele tem um sentido numérico, e é todo numérico, e também um sentido do significado das letras. Só que quem escreve
Todo escriba é um matemático, porque na hora que eles estão escrevendo a Torá, eles não estão... agora preste atenção nisso, uma informação importante. Eles não escrevem texto, eles fazem contas. E sempre é exato. Se tiver uma conta errada, porque cada linha tem uma soma. E se tiver um erro na soma, é anulado todo o escrito e começa tudo de novo. Então existe exatidão. E quando você começa a estudar o hebraico, já falei isso aí para vocês dentro da Torá, que o livro de Levíticos está no centro, o livro que a gente menos lê. E Gênesis e Êxodo apontam de tantas em tantas linhas, você vai ver a escrita Torá. E nos outros, que é Deuteronômio e Números, você vai ver Torá escrito ao contrário, trazendo a centralidade para o livro de Levíticos. Homem nenhum consegue codificar uma coisa assim. O ser humano não consegue codificar algo desse jeito. É impossível alguém pensar com exatidão em cada frase. E o texto está escrito, mas no hebraico tu consegue ver essa codificação. Então é muito poderoso isso. Olha só. Paulo também fala a respeito, em Tessalonicenses, a respeito disso, falando sobre a ressurreição dos mortos ao som de uma trombeta. Não vou dar o versículo aqui, mas só para você lembrar. Então, o período em que nós estamos entrando agora, trombetas, Yom Teruah, né? Yom Kippur e tabernáculos, não é só festa para você, a igreja não tem que fazer, fica inventando moda. E o detalhe é que todo ano a gente ouve isso aí, né? Pastor, não tem que fazer, fica inventando essas coisas de festa, tem que vir para a igreja, para a festa, não sei o que lá. Não, eu estou preparando você para se perceber. Tabernáculos, por exemplo, são 7 dias de culto aqui. 7 dias. E estava estudando que 7 dias fala... Você já leu na Bíblia que a vida do homem é 70 anos? Quem está acima disso está no lucro? Mas que é 70 anos. Também o número 70 fala das nações da terra. E os 12 falam de Israel. Então, cada vez que fala 12, está falando das nações de Israel. E os 70 são as nações da terra. Quando você fala em 7 dias da semana, e o Shabat como um tempo a ser celebrado, está falando do grande dia do Eterno, em que Yeshua vem reinar. O Shabat é entrar no desfrute, no descanso dele, no período milenar. A festa de tabernáculos, cada dia celebrado, está trabalhando, purificando, tratando cada década da sua vida que você vai viver ou que você já viveu. Tá, mas eu já estou com 80, então celebra ainda porque Deus foi bom. Alguma coisa Ele ajustou nos teus 70 para você poder ter longevidade. Eu quero chegar no fim aqui para você, dentro dessa conversa. Esses textos estão escritos em Levítico 23. Anota aí, Levítico 23 estão todas as festas bíblicas, que são dados como os estatutos perpétuos. Essas todas que eu já expliquei para você. E o interessante é que no 25, se não me engano, ele vai falar dos jubileus. Porque Deus trabalha sempre com 7. 7 dias da semana, 6 dias de trabalho e 1 de descanso. 12 meses no ano, que está falando desse ciclo anual, certo? Aonde ele vai mover muita coisa ali dentro dessas 12 festas tem 7, nesses 12 meses tem 7 festas. Cada mês tem 300, no calendário bíblico, 365 dias exatos, sendo de 29 e 30 dias cada mês. Eles não têm bissextos, mas de tempo em tempo acrescenta mais um mês no ano. É assim que funciona o calendário lunar. É regido pela lua para mostrar as estações da colheita, que tudo é ajustado, e não pelo sistema solar, pelo calendário solar que nós temos. Então isso aí é a parte prática. E nós vamos começar a estudar mais sobre isso para você ficar alinhado nos tempos e nas épocas. As estações então regem a nossa vida também. A nossa vida. E tem algo muito interessante, é que a contagem de Homer vai falar de 7 semanas de 7, que são 49 dias. E o Pentecostes, que é a palavra Shavuot, no caso, que quer dizer semanas, Pentecostes vem do grego, mas conta 7 vezes 7, 49. E o 50º dia é o dia de receber a Torá. Tem algo muito importante nisso, porque a Torá é o próprio Yeshua.
que fala em João. O verbo lá, o original é Torá. Então esse jubileu, olha só. No capítulo 25 de Levítico, você vai encontrar a lei sobre o jubileu. Dentro da terra de Israel, o jubileu acontece em cada 7 semanas de 7 anos. De 7 em 7, de 7 semanas de 7 anos, 7 vezes 7, né? Vai dar 49. Todas as pessoas que tinham feito alguma dívida, alguma coisa, ou perderam a terra, ou tiveram que vender porque estavam apertados, no 50º ano, isso voltava para eles. A terra está no poder do homem ou não? A terra está no poder do homem ou não? Esteve ou não esteve? Por que não está mais no poder do homem? Porque o homem entregou a Satanás. Ele fez um negócio errado. Essa terra vai voltar para a mão do homem? Quando? No jubileu. E o que é esse jubileu? Tem um versículo muito estranho, que nós não sabemos identificar muitas vezes, mas está escrito lá, Gênesis 6:3. Gênesis 6:3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Deus está dizendo assim, ó, outra versão vai dizer diferente. Então o Senhor disse: meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Quem é bom de matemática aí? Quanto que é 120 vezes 50? 6.000. Em que ano nós estamos no calendário judaico? 5, 7, 8, 4. O calendário judaico nunca mudou. Eu vou trazer para vocês daqui um dia, mas tem uma perca de cálculo aí também. De aproximadamente 200 anos. Se colocar 5, 7, 8, 4 mais 200 anos dá quanto? Mas nem vamos considerar essa perda aí de 200 anos no calendário. Vamos calcular o jubileu para não te assustar. Então são 120. Vai ter 120 jubileus. Como sabemos se estamos, em qual jubileu estamos? A Bíblia diz que vai ter 120 jubileus. Tem como contar isso? Tem. Ai, Jesus, isso aqui é muito doido. Isso quer dizer que, se nós encontrarmos o jubileu, a gente vai saber que no momento adequado, em um determinado tempo, em tabernáculos, depois de Yom Teruá, o ano de jubileu vai acontecer e a terra vai ser devolvida para Yeshua HaMashiach. Isso a gente vai saber tempo e estação. O dia e a hora, ninguém sabe. Mas aqueles que seguem a Torá vão saber exatamente o momento do que está acontecendo. O cenário profético do que está acontecendo. De Adão até Noé, pela teologia e por estudos que a gente fazia, tem 2.000 anos. Se 2.000 anos dá quanto jubileu? Então, se de Adão até Noé tem 2.000 anos, aproximadamente 40 jubileus. De Noé até Jesus, quanto tempo você acha que deu? Mais 2.000 anos. 8 jubileus. 8 não contando, né, do 120, né? Tá. Agora de Jesus até hoje tem quanto tempo já? Se Deus deu uma data que são 120, tá, o que eu estou querendo dizer? Tu está querendo marcar a dia que Jesus vai voltar. Tu é um herege. Está querendo dizer que Jesus vai voltar. Não, estou te ensinando a ler Bíblia e entender tempos e épocas. Por que o mundo está do jeito que está, as coisas estão acontecendo do jeito que você... Você já não tem aquela sensação que tu não sabe mais o que fazer com esse mundo? Não sei se tu já teve aquela sensação de dizer assim, meu Deus do céu, que coisa mais terrível. Em todas as áreas. Tu fica olhando assim, meu Deus do céu, não sei aonde vai parar esse negócio. E a tecnologia avançando de uma forma estrondosa, que cada momento que passa, você fica assim, meu Deus.
Aí eu estava fazendo, cada 7 anos, eu já vou terminar, tá? Deixa eu só concluir aqui para você fazer as tuas contas. Cada 7 anos na Bíblia, nós entramos no ano, o 7º ano, 6 anos, e o 7º ano é o ano de Shemitah. Lembra disso? Shemitah é um ano de descanso da terra, é o ano sabático da terra. Antigamente se tinha isso na agricultura, mas Israel nunca parou de ter. E o calendário de Deus ordenou para que assim fosse, e assim é o relógio dele. Quando foi o último ano de Shemitah? 2022? 21. O último ano de Shemitah foi 2021. Além de ser além de ser dentro de um jubileu, Yeshua também veio num Shemitah. Isso eu fiquei muito impactado. Quando Yeshua começou seu ministério, foi em Shemitah. O povo, ninguém estava trabalhando no primeiro ano do ministério dele. E havia provisão para 3 anos de descanso. Porque se você ler sobre isso em Levítico 25, 3 anos a terra descansa e você tem produtividade. Ninguém está preocupado com colheitas. Você pode focar a tua mentalidade em outras coisas. 1 ano é sem plantar, mas a abundância vem por 3 anos. Yeshua começa o ministério. E quanto tempo durou o ministério de Jesus mesmo? Ele ministrou em Shemitah. E ele dá uma dica bem interessante. Lembra que ele debulha uma espiga de trigo e come com seus discípulos, e o pessoal começa a repreender ele porque ele não lavou as mãos. Mas ele entrou num campo e começou a debulhar do alheio e comer. Se você fizesse isso em Israel, era crime. Você só podia fazer isso no ano de Shemitah, onde tudo que crescia no campo era de todo mundo. Mais um sinal, o Mashiach esteve no ano de Shemitah. Se 2021 foi o ano de Shemitah, 2029. Em 29 nós entramos em Shemitah. Lembrando que o ano começa agora em outubro e entra até... Já ouviu falar numa agenda 2030? Coisas vão acontecer em 2030. No quesito mundial. E está uma loucura por isso. Porque vai ser Shemitah. Porque vai ser um jubileu. Você já ouviu falar? Zacarias 14:16 vai dizer que no futuro todas as nações subirão para Jerusalém para celebrar Sukkot. Acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano a ano para adorar ao Rei, ao Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Dos que sobrarem, então vai ter uma guerrinha, você já sabe que vai ter. E eles vão subir de ano em ano para celebrar tabernáculos. Porque o tabernáculo é a festa que marca o momento de chegada. E enquanto o rei estiver no milênio reinando em Jerusalém, todo ano vai ter festa de tabernáculos. Então, a boa notícia é que você está em tabernáculos e por 1000 anos vai ficar no tabernáculo. Aleluia. Não nessa aqui, né? Naquele lá. Mas é intencional. Até o nome dessa igreja para você ir já acostumando, porque tu vai reinar com ele 1000 anos. Aplauda o Senhor por isso. Nós não entendemos qual é o nosso papel. Mas o nosso papel está descrito por Yeshua. Olha o que ele diz em Mateus 5,19. Coloque para nós. Mateus 5,19. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, ele está falando da Torá. Jesus não escreveu uma nova lei, ele não é filho desobediente. Ele está falando da Torá. A Bíblia que Yeshua tinha era a Torá. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. A medida de como você vai ser no reino de Yeshua está no quanto de mandamento você cumpre e o quanto de Torá você tem na mente e no seu coração. Lembra que eu falei um pouquinho da marca da besta? A marca da besta vai ser colocada na testa e na mão direita. Por que na mão direita?
Mas a Torá já fala que a marca será colocada na testa e na mão, mas não dizia qual delas. Então, a marca da besta vai mudar a tua mentalidade e vai fazer com que as tuas ações sejam erradas, a tua vida seja encurtada. Então, quem tiver a marca da besta, não fica esperando o chip, meu irmão. Não fica esperando o chip. É mentalidade. Paulo já ensinou isso lá em Romanos 12. Mude o vosso entendimento, transformação da vossa mente. Transformação da vossa mente. Então, o interessante é que o Eterno também diz que vai selar. Sabe aonde? Na testa. E outra versão da Torá, que não temos de mostrar, que também diz que também vai selar na mão. E você vai ler um texto que é misterioso para muitas pessoas, falando dos 144 mil selados. Já ouviu falar isso? Então só entram 144 mil, brincadeira, não é isso. Mas ele está falando uma característica, Apocalipse 14, 1. E olhei, eis que estava um cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Opa! Pode colocar o próximo. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. E cantavam como um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Primícias. E mais outros versículos que nós não vamos ler aqui, 12, 15, 16, vai falar que eles têm os mandamentos de Deus e o testemunho de Yeshua. Essas pessoas têm uma característica: os mandamentos de Deus, Torá no coração, e o testemunho de Yeshua. O Senhor vai marcar nesse tempo e está levantando. 144 mil é um múltiplo das 12 tribos espalhadas pelo mundo. E eu sei que muitas pessoas, pode ser até controverso, esperam que apenas Israel local, físico que está lá, é Israel, e não. O Israel que está lá, a terra de Israel é a terra, que Deus preservou isso até em 47. Oswaldo Aranha era embaixador, ele dá o voto Minerva que faz com que a terra de Israel seja devolvida. Deus estava no negócio organizando isso. Você vai lá em Israel, no Museu Amigos de Sião, e vai ouvir a voz em português dele falando, toda a assembleia, e ele dando a palavra dele. É muito emocionante. Então Deus zelou até pela terra, porque a terra de Israel tem um aspecto fundamental, profético e poderoso. Israel foi escolhido, o Monte Sião de Deus está lá, tem um aspecto espiritual. Agora, Paulo diz que israelita não é aquele que está na terra de Israel, mas quem o é de coração. E não aquele coração, eu sou apaixonado por Israel, sou israelita de coração. Eu quero que você entenda que tem apenas 3 tribos de Israel foram encontradas até agora e estão em Israel. Ainda faltam 9. Talvez você nem saiba, mas você é um judeu. Não tem que ser judeu, fiquem tranquilos, porque vai ter o gentil também, fiquem em paz. Mas tem muita gente que nem saiba, talvez nem saiba disso, mas tem na sua ascendência. Eu não estou falando de ascendência de tataravó, estou falando de ascendência de milênios, principalmente sendo brasileiro. Você tem aí uma ascendência judaica. Sabe o que isso vai acontecer? Essas pessoas, estudando na Torá, elas têm uma fagulha divina na sua alma, que quando o Senhor chamar, eles vão incendiar. E vão começar a dizer, eu quero fazer techuvá. Eles nem sabem o que é. Techuvá quer dizer retorno. Eu quero voltar para Sião. E comecei falando e encerro dizendo, isso já está acontecendo. Essa semana, em uma das lives que nós estávamos aqui, uma pessoa entrou e disse assim, olha, lembra que eu falei das denominações? Deus vai chamar todos a quem Ele quiser, de todos os lugares e de todas as formas, para fazer techuvá. O que é techuvá?
É voltar para o princípio das coisas, voltar para Sião, voltar para a Torá, aprender a sua lei com o testemunho do Mashiach, Yeshua, o nosso Senhor. E eles vão começar a viver e ter prazer na lei do Senhor. Alguém já disse isso, acho que na Bíblia, né? Quanto amo a sua lei. É a minha meditação, é o meu prazer. Salmo 119 fala tudo sobre isso. Davi fala o tempo todo que ele amava a lei do Senhor. Todo aquele que nesse momento estiver com o coração queimando para saber mais disso, e não porque eu falei, mas porque o Senhor te chama para isso, e vai acontecer. E nessa live, uma pessoa diz assim: eu quero fazer techuvá. E daí ela diz para mim assim: preste atenção, não é nenhum preconceito, mas aqueles que a gente menos imagina, porque a gente às vezes na posição de evangélico a gente se acha os top das galáxias, né? E uma pessoa diz assim: eu quero fazer techuvá, eu preciso voltar para Sião. Daí foi perguntado de onde ela é. Eu sou da igreja católica. Talvez você não saiba o impacto disso. Lembra que eu estou falando do greco-romano? Uma doutrina toda? E a pessoa da igreja católica querendo fazer techuvá? É porque Deus está chamando as pessoas com a fagulha judaica no seu coração para ser os 144 mil que Ele vai chamar e que vão ter os mandamentos do Eterno e o testemunho de Yeshua. Você está entendendo a palavra? E todo aquele que se aproximar nisso, com fagulha judaica ou não, e decidir entrar nesse propósito, inclusive lá em Atos 6 você vai ver que um dos 7 diáconos não era, um deles, o último, não era nem judeu, era um gentil, mas se achegou. E se você ler Isaías 56, 58, 66, você vai ver que o Senhor vai colocar para ser rei e sacerdote até o gentil que cumprirem o seu Shabat e receberem a Torá no coração. Aplaudo o Senhor por isso. Há um novo tempo do Senhor para nós, um entendimento novo. E Yeshua está voltando, está às portas. Se prepare para Yom Teruah, Yom Kippur e Tabernáculos. Teremos dias de festa nessa igreja e o teu coração vai incendiar. Eu quero orar para vocês, coloquem em pé. O Senhor está voltando. Em nome de Yeshua, levante tua mão, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, é sobre essa palavra que eu termino. Que seja remido o tempo, a techuvá do Eterno sobre cada um. A fagulha que há no coração aqui, Senhor, a tua Torá sobre cada um. Pai, incendeia, traz sonhos, traz visões. Os teus dons manifestem de acordo com a tua Torá, conforme aquilo que o Senhor predisse, conforme aquilo que o Senhor decretou. Em nome de Yeshua HaMashiach, nós queremos, ó Deus, ver um novo tempo sobre a tua igreja, não pautado mais em teologias, invenções, pensamentos filosóficos e humanos. Nós queremos, ó Deus, estar de acordo com a tua Torá, porque o Senhor falou e vai cumprir. E nós oramos abençoando a tua igreja sobre essa palavra, essa semente poderosa no coração, esse fogo em cada coração possa queimar, incendiar e trazer do céu a tua revelação. Oramos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor.